Vamos agora colocar teste no nosso projeto. Então eu estou com o meu PyCharm aberto, com o meu projeto da TTD direitinho, e eu vou agora abrir o terminal através do PyCharm. Então eu venho aqui em View, to Windows, tem aqui embaixo Terminal. No meu caso aqui é Option F12. Maravilha! Observe que o PyCharm já abre o terminal no nosso diretório de trabalho com o virtualenv ativo, que ele detectou a partir da configuração do nosso projeto. Agora, eu posso rodar os testes do nosso projeto, que não tem nenhum, mas só para a gente ver que está tudo funcionando. Faço Manage, Test. Legal, aparecem algumas mensagens. O Django está avisando Creating Test Database. Ele cria um banco de dados de teste, principalmente quando usa o SQLite, que ele cria em memória para ser bem rápido. Mas se eu estivesse usando um outro banco, como Postgres, por exemplo, eu teria também um banco de testes para poder rodar os meus testes contra aquele banco. Então ele varre o projeto coletando os testes, não detecta nenhum e diz nenhum teste foi rodado. Ok. No final, ele destrói o banco de dados. Agora então, vamos criar o nosso primeiro teste. Eu vou ocultar o terminal e venho aqui em Eventex, Core, e vou pegar tests.py dentro da nossa app core. Abra esse cara, você vai encontrar esse arquivinho de template do Django já com o import do test case. Beleza, agora é hora da gente criar o nosso primeiro teste. O que a gente vai fazer? O nosso projeto só tem uma página, que é a raiz do site, o barra. E nessa página, quando o navegador faz um get, a gente mostra o template e retorna uma resposta com o status code 200, que é o status code de sucesso. E vou criar um teste de regressão para garantir exatamente isso. Para garantir que quando eu acesse a raiz do site, eu obtenho uma resposta com o código HTML bonitinho do index.html e o status code 200. Começa pelo mais simples, que é o status code. Então eu faço class home test, herda de test case. Esse test case é o test case do Django, que já vem com Django, que por sua vez estende o test case do unit test que já vem com Python. Boto aqui o dois pontos, limitador de bloco, e agora eu vou criar de fato o teste em si. Def, test underscore, get. Legal, ele bota o self aqui como primeiro parâmetro, porque é o método. Aí eu faço response é igual a self.client, com t mudo, .get, boto aqui a string barra. A barra é a nossa raiz do nosso site. O client é um objeto dentro do test case do Django que já vem com o Django, capaz de realizar requisições contra o próprio Django, sem passar pela infraestrutura de rede. Então ele é uma ferramenta base para a gente poder fazer teste funcional no Django, o teste onde eu estou simulando o que o navegador vai enviar para o Django. Agora eu faço o assert, self.assert equal, boto aqui a expectativa que eu tenho é que o status code seja 200, e aqui eu comparo 200 com response.statuscode. Salvei esse cara. Agora eu vou ocultar a minha barra de projetos aqui. Venho em View, to Windows, Project. E agora eu vou exibir de novo o meu terminal. Agora eu vou rodar os testes novamente. Manage Test. Excelente, agora a gente tem um teste rodando. O Django detecta automaticamente esse cara, que é o nosso home test, vê que ele tem um teste e manda ver executando esse cara. Vamos ver como seria se o teste falhasse, se a nossa expectativa não fosse atendida. Então eu vou mudar aqui de 200 para 404, salvar e vou rodar esse cara de novo. Olha que interessante. Aparece F, que falhou, um teste falhou. Aqui embaixo ele diz que falhou um cara. E aqui ele me explica qual foi o erro, tá vendo? Ó, fail, aí bota test get. E aqui me dá o traceback, como a gente já está acostumado, dizendo que 404 é diferente de 200, que é o que aconteceu no status code. Existe uma customização especial que o unit test do Python permite. Para isso a gente vai criar uma docstring aqui em cima. Então a docstring ela é sempre a primeira string de um bloco de código, definida no início de uma função, no início de uma classe ou no início de um módulo. Então eu vou colocar aqui, usando o padrão da PEP8, uma docstring com string de múltiplas linhas. Então eu boto aqui 3 aspas, e agora eu vou escrever get barra
must return status code 200 e fecho com 3 aspas. Excelente. Salvo. Vou rodar de novo para ver o que aconteceu. Olha só que interessante, que ele estende aqui a informação com a docstring do nosso teste, dando mais informação para a gente. Vamos voltar ao nosso teste para ele passar, fazer certinho. É 200 a nossa expectativa aqui. Deixa eu rodar de novo esse cara. Beleza, teste passando. Vamos continuar. Além do status code 200, a gente precisa garantir que essa resposta que está sendo retornada pelo Django seja renderizada, seja criada com o index.html. Então eu vou usar um outro assert aqui, que é o self.assert template used. Aqui eu coloco o response e coloco o nome do template, que é o index.html. Legal, salvo e vou rodar os nossos testes novamente. Tudo funcionou, mas observa que ele só tem um teste. Só encontrou um cara. Por quê? Porque, de fato, a gente só tem um método de teste, que é o test_get. E esse método de teste, ele tem 2 asserts. Aí a gente entra naquele caso, em que acumular vários asserts pode ter problema. Por exemplo, eu posso ter um cenário onde eu tenha uma resposta que não é 200, mas o template foi usado com o index.html. E aí eu consigo, entendendo o fluxo do código, ver que não tem nada a ver com o template, o problema é aqui no status code. Então o ideal é a gente separar um assert por método de teste. E é isso que a gente vai fazer agora, vamos separar esse cara. Então a gente vem aqui embaixo e vamos criar outro cara, def test template. E agora a gente faz com a docstring must use index.html. Fecho aqui com 3 aspas. Eu faço response é igual self.client.get barra e agora eu faço self.assert template used response index.html. Salvo esse cara e vou rodar o teste de novo. Maravilha, agora eu tenho 2 testes. Legal, então agora eu posso detonar esse assert aqui de cima da linha 9. Excelente. Salvo e vou rodar de novo para ver que está tudo certinho. Muito bom, passando legal. Então você pode ver que cada método de teste executa um código para validar uma situação, um estado do seu projeto, do seu código. O teste começa com a preparação do contexto. Ó. Eu estou pegando a resposta. Eu preciso que o client vá lá no Django, acessar essa URL aqui, barra, e ele passe por todo o código do Django até o retorno da nossa view, que nos traz a resposta, e eu guardo a resposta aqui, e aí eu vou inspecionar o estado da resposta. E o legal é que o Django injeta um monte de meta-informação, de coisas auxiliares quando eu estou em modo de teste, para facilitar a verificação de que essa resposta aconteceu do jeito que a gente precisa, passando pelo que precisou. Só que você pode ver que tem uma repetição aqui na linha 7 e na linha 12. O que a gente está fazendo aqui no outro teste, também estamos fazendo o client.get. Também é necessário fazer o client.get. Então, o que a gente vai fazer é, como esses caras têm o mesmo contexto, é o get no barra, dessa maneira pura e simples, então vamos extrair esse código para um método separado. Então eu venho aqui em cima na nossa classe e vou criar um método def setup com U maiúsculo. E vou extrair esse response colocando ele aqui em cima. Maravilha. Vou tirar aqui também de baixo. Beleza. Agora tem um problema. Os métodos são executados isoladamente. Quando o Python executa esse código aqui da linha 10, ele não tem acesso ao que aconteceu aqui em cima na linha 6. Então, o response aqui dentro do método test_get e do test_template, eles não existem. Eu preciso de alguma maneira passar esse response aqui que eu estou criando no setup para dentro desses caras aqui. E eu faço isso transformando essa variável local response, que está no método setup, em uma variável de instância, em um atributo do objeto da nossa classe homeTest. Então eu faço aqui self.response. E agora eu estou atribuindo ao atributo response do objeto self, que é a instância da classe homeTest, o resultado de chamar o client get. Agora aqui embaixo eu posso chamar o self. E aqui também
self ponto. Então veja que todos os métodos recebem como primeiro parâmetro o self. E dessa forma eu consigo acessar exatamente esses atributos que estão dentro do self. A gente vai ver mais sobre o self quando for olhar orientação a objetos. Mas basta fazer a analogia de que o self no Python é como se fosse o this em outras linguagens como o Java ou C++. Agora a gente salva esse cara e roda nossos testes novamente. Maravilha, tudo funcionando. Então, para a gente revisar, quando eu rodo o Manage Test, a nossa classe HomeTest, que é um cenário de teste por que herda de test case, é detectada. E aí é detectado também que ela tem dois métodos que começam com teste, dois test methods. Então a ordem que ele vai fazer é, detectou o test get e o test template. Maravilha. Quando ele terminar de detectar todo mundo, ele começa a rodar. Então ele vai rodar o setup, roda o test get e chama o teardown do Django, que não faz nada. Na verdade, ele só faz rollback para se tiver qualquer operação de banco de dados. Depois ele roda o setup de novo e roda o test template. E aí faz o teardown default que foi definido lá no test case do Django. E assim ele vai repetindo esse ciclo de setup, test, teardown para cada método. Maneiro! Então assim a gente criou um teste de regressão para proteger a nossa página inicial. Para finalizar, a gente só precisa commitar o nosso teste. Então deixa eu abrir um pouquinho esse terminal aqui. Arrastar ele para cá. Fazer um git status. Aparece aí que apenas o arquivo eventex core testes foi alterado. Então a gente faz git add eventex core testes.py. Faço novamente git status. Está lá indicando que esse código vai ser comitado. Git commit -m adiciona teste a home. Excelente. Git status novamente. Está lá tudo do jeito que a gente precisa.